do Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 8. Diz assim a Santa Palavra de Deus: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. É interessante aqui, irmãos, porque João Batista ele foi levantado, para ser o precursor de Cristo. O próprio Cristo disse que não houve um profeta maior que João Batista. Olha que interessante, né? Um profeta considerado pelo próprio Cristo como maior que Isaías, maior que Ezequiel, maior que Jeremias, e tantos outros profetas, que o Senhor Deus levantou ao longo da história. E ele veio com a missão de preparar a vinda de Cristo, ou seja, quando Cristo veio instalar o reino dos céus no coração dos homens. E o clamor dele aos homens, para que se preparassem para receber o reino de Deus em si mesmos, era o arrependimento. E é por isso que ele batizava, não o batismo cristão, que o batismo cristão foi instituído depois por Cristo, mas o batismo de arrependimento. E ele diz aqui: produzir, olha só que interessante, irmãos, verso 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, compete a nós essa produção, certo? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Um olhar crítico, sincero, para nós mesmos, e vermos a necessidade de nos arrependermos de muitas coisas que o ser humano comete, faz, fala, pensa, deixa de fazer, negligencia, muitas vezes, inclusive o falso culto, inclusive escolher uma falsa crença, um falso culto em detrimento a Deus. E ele diz isso, e ao dizer isso, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ele diz, como que ele começa essa narrativa dele? Narrativa que eu digo, explicando o que deve ser feito, E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, a nossa fé não é na nossa condição, Por exemplo, eles falavam: somos filhos de Abraão, então tudo bem, somos os escolhidos. Nós podemos pensar: somos reformados, então tudo bem, somos os escolhidos. Não, ele falou: não pense isso, porque nenhum de nós é insubstituível no reino de Deus. Então, das pedras, Deus pode levantar pessoas, Deus pode suscitar pessoas que podem ser filhos de Abraão. No caso aqui mais específico, ele falando para os judeus, essas pedras somos nós, os gentios, que Deus levantou, o povo que os judeus não podiam imaginar que se tornariam um povo de Deus. Então, isso tira toda a soberba e arrogância das pessoas, E depois diz: também está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Nessa preparação da vinda de Cristo, onde Cristo instalaria o reino de Deus no coração dos homens, não é somente amor, compaixão, bondade, misericórdia, como muitos pregam. É isso também, claro. Mas é também juízo. É uma raiz, é um machado que já foi colocado à raiz da árvore.
né? Então, quando veio o reino de Deus, Cristo, ele vai separar joio de trigo, ele vai separar o bem do mal, ele vai separar os santos dos não santos, né? E ele vai fazer isso. Então, o reino de Deus, ele vem não só trazer o benefício da misericórdia, da graça, do amor, mas ele vem trazer justiça também, porque Deus, ele é justo também. Então, o machado já está na raiz da árvore. Ao ouvir essa mensagem, nós vemos aqui no verso 10, né? As multidões o interrogavam, dizendo, quando o texto aqui não diz, as multidões perguntavam, mas o texto diz, as multidões o interrogavam, isso nos indica algo muito mais profundo, um interesse grande das pessoas, que não simplesmente perguntavam a ele, então o que nós temos que fazer? Não uma pergunta superficial, mas interrogavam, queriam respostas contundentes, queriam respostas firmes, respostas seguras, de credibilidade, confiavam. Essas pessoas queriam esmiuçar aquelas coisas que João estava dizendo. É por isso que o texto não diz, e a multidão perguntava, assim, interrogavam ele. Ele passou por um interrogatório ali, as pessoas querendo entender o que ele estava fazendo, que ministério era aquele, quem que viria, quem queria colocar esse machado à raiz da árvore, né? E ao querer saber mais sobre isso, os interrogavam dizendo, o que havemos de fazer? Então, qual é a nossa postura diante disso? Diante disso que você está falando, que o Senhor está falando, né? Que haverá um de vir, que batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Que nós, o que nós temos que fazer diante disso? E aí então ele começa a dar alguns exemplos que são verdadeiros até hoje para nós, tá? Quando nós queremos nos entregar totalmente a Cristo mesmo, e não importa se nós já somos convertidos, se nós já estamos caminhando, muitas vezes é necessário uma entrega diária, ou nos entregarmos novamente, porque é muito comum na vida do ser humano um certo esfriamento, e nós podemos talvez ir desviando aos poucos, mesmo congregando. Então é necessário sempre esse chamado, Senhor, o que eu devo fazer? Né? E observar essa explicação dele, tá? E eles interrogaram então dizendo, o que havemos pois fazer? E ele respondeu, as práticas da vida cristã, ou seja, um despojamento de ambições, de preocupações excessivas, com posses, patrimônios, riquezas, e priorizar o bem, né, as coisas de Deus, acima de qualquer outro interesse pessoal que possa nos trazer um benefício temporário por algum tempo. E ele diz, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que quer dizer isso? Isso não quer dizer só sobre bens materiais, tá? Mas se você está bem emocionalmente, reparta isso com quem está mal emocionalmente. Se você está bem afetivamente, reparta isso com quem não está. Se você está bem com sua família, reparta com quem não tem família. Abrace as pessoas, procure entendê-las, tenha compaixão pelas pessoas, tá? Não só, eu tenho 2 camisas, vou dar uma camisa para quem não tem, isso é importante também, claro que sim. Principalmente nesse inverno que estamos passando, este ano estamos com um inverno um pouco mais rigoroso, né, do que nos últimos anos. Tem pessoas passando necessidade, é importante nós darmos um agasalho para alguém, é claro que é. Mas ao longo do ano todo, no verão, na primavera, no outono, existem pessoas que estão destruídas emocionalmente. E essas pessoas têm que ser alvo da nossa atenção também, do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso carinho, né? Tá? Então, essa é a caminhada cristã. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E aí foram os publicanos, né? Os publicanos, vou fazer uma breve explicação, somente por causa do vídeo, né? Embora os irmãos saibam. Os publicanos eram alguém nativo da terra ali, que os romanos escolhiam para ser o cobrador de impostos. E esses publicanos, eles tinham que dar um limite estabelecido para Roma. Por qualquer pessoa, o limite era estabelecido. E então, eles cobravam do povo o que eles queriam. Roma não se preocupava com isso, desde que eles dessem aquele valor. Então vamos
dizer, né, que Roma estipulou R$ 200 por cada habitante. O publicano tinha que cobrar de impostos R$ 200 a cada habitante. Esse publicano, ele fazia o seguinte, ele cobrava os R$ 200. Esse publicano, ele tinha a autoridade de Roma. Tá? Ele possuía uma autoridade de Roma. Ele era protegido por Roma. Então ele via alguém que era mais abastado e falava, esse aqui pode dar 300, você vai ter que pagar 300. E ele dava 200 para Roma e ficava com 100. Roma sabia disso, mas não se importava. Alguns cobravam mais do que o dobro do imposto. Tá? Como Zaqueu, por exemplo, ele fala assim, se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais quando ele se converteu, né? Levi, que é Mateus, que foi chamado ao apostolado, também era um publicano. Então esses publicanos, normalmente, eles tinham um enriquecimento ilícito. E é por isso que quando os publicanos perguntam para João, tá? Foram também os publicanos para serem batizados e perguntarem, mestre, que havemos de fazer? E ele responde para os publicanos, não cobreis mais do que estipulado. Ou seja, nas suas relações comerciais, não exija mais do que o justo. Cobre o justo. Certa vez um homem perguntou para Martim Lutero, falou, Lutero, como que eu sirvo a Cristo? E Lutero respondeu, no que você trabalha? Ele falou, eu sou sapateiro, eu faço sapatos. E Lutero então falou para aquele homem, falou assim, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo, não venda por um preço maior. Né? Então, é uma boa lição de vida. Né? Nós não precisamos enriquecer ou tirar benefício à custa dos outros, oprimindo outras pessoas, cobrando mais do que é justo. Né? O próprio Deus, ele provê tudo que nós necessitamos. Então nós devemos no nosso trabalho ser justos. Se nós temos uma carga horária numa empresa, vamos fazer o nosso melhor naquela carga horária. Né? Esse tipo de situação. Tá? Depois, também os soldados, lhe perguntaram, os soldados, eles eram romanos. E eles eram instituídos de toda autoridade. Toda autoridade. Então era muito comum os soldados imporem o que eles queriam, muitas vezes, né? E maltratavam pessoas que eram desafetas, pessoas que eles queriam se vingar por algum motivo. Porque o soldado, ele convivia socialmente também. Ele é soldado na profissão, mas ele vive ali também, né? Então podia haver alguma desavença, alguma contrariedade com alguém. E ele usava, então, muitos deles, não todos, claro, né? Alguns usavam, então, desse poder que eles tinham de autoridade investido para maltratar mesmo pessoas. Né? E ele diz aqui, ó, também os soldados lhe perguntaram, e nós que devemos fazer? E ele lhe disse, a ninguém maltrateis. Tá? Não deis denúncia falsa e contentai com o vosso todo. Porque eles poderiam denunciar alguém, né, que não tinha cometido nenhum crime, eles poderiam levar aquela pessoa presa e falar, essa pessoa fez tal coisa, a palavra do romano sempre prevalecia contra a palavra de um estrangeiro. E os romanos dominavam praticamente todo mundo conhecido na época, né? Então eles tinham um poder muito grande. E quando ele diz aqui, a ninguém maltrateis, nos nossos dias, nós não somos soldados, né? Ou pelo menos a maioria de nós aqui, né? Não somos soldados, mas às vezes nós temos autoridades, uma autoridade que Deus nos deu sobre pessoas, né? Sobre filhos, sobre funcionários de uma empresa, depende de cada um na vida aqui, né? Às vezes é responsável por algum tipo de trabalho, uma autoridade, tudo na vida tem uma hierarquia e pessoas que são investidas de autoridade, né? Seja justo com essas pessoas, né? Não maltrate ninguém, tá? Não use dessa autoridade para pressionar ou oprimir alguém, tá? Não deis denúncia falsa. Irmãos, essa quebra do 9º mandamento, isso é terrível, né? Nós vimos recentemente que são coisas que Deus abomina, Deus odeia quem faz isso, né? Então sejamos verdadeiros, né? Nós não temos necessidade de falar de outras pessoas. Então, cuidado, porque às vezes a gente escuta alguma coisa e de repente aquilo pode não ser verdade, a gente passa aquilo para frente. Pior ainda, se nós inventarmos algo sobre alguém, isso para nós é impensável, né? Mas tem pessoas que fazem isso, então nós devemos evitar, tá, esse tipo de coisa. Né? E contentai-vos com o vosso soldo. O soldo é o pagamento do soldado, né?
Então, enquanto nós estivermos sobre um contrato que nós aceitamos com alguém, sejamos fiéis, vamos receber aquilo que foi tratado. Temos o direito de pedir um aumento ou de um dia procurarmos algo melhor para a nossa vida, podemos. Mas desde que aceitamos algo, né, então fiquemos contentes, contentai-vos com o que tendes, né, para que não haja em nós algum tipo de avareza e de ambição desenfreada. Então, irmãos, isto foi o que João ele ensinou as pessoas a se prepararem para receberem o reino de Deus. Tá? O primeiro princípio que ele fez é que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua e Cristo cresça. Né? Então isso nós podemos aplicar na nossa vida. Que eu diminua e que Cristo cresça em todas as áreas da minha vida, procurando ser o melhor que nós pudermos ser. Nós já somos falhos, né? Nós temos defeitos, né? Nenhum de nós é perfeito. Mas procuremos ser o melhor que nós possamos ser. Tá? Esta foi a palavra de João Batista ao povo para receber Cristo.